Olá pessoal, boa tarde. Eu adoro segunda-feira, porque para mim segunda-feira para mim não, para vocês também, né? O primeiro dia da semana é um dia que eu retomo as minhas atividades e como eu amo o que eu faço, eu adoro a segunda-feira. Na semana passada, a gente falou sobre preço e valor. E a gente falou quais eram as diferenças entre preço e valor. Aí depois a gente falou um pouquinho sobre posicionamento, como que a gente deve se posicionar. E uma coisa muito interessante é como que a gente mostra para o nosso mercado, para o nosso cliente, para os nossos avatares, para as nossas pessoas, como que a gente mostra o valor que a gente oferece. Então, o nosso posicionamento, ele deve ser comunicado e a gente deve mostrar ao mercado como que eu estou me posicionando. E hoje eu queria falar para vocês uma coisa bastante legal que eu amo de paixão, que é o Canvas. Então, para que serve o Canvas? Antigamente, a gente fazia um planejamento estratégico de 150 páginas, né? Aí a gente fazia um plano de negócios com 500, né, o business plan. Ter um plano de negócios e ter um business plan é importante? É, principalmente quando a gente se relaciona bastante com o mercado, né, com o sistema financeiro, porque a gente mostra que a nossa empresa, ela tem uma certa estrutura, né? Então o meu negócio ele está pensado, ele está estruturado, ele não foi jogado de qualquer jeito. Então, ter um plano de negócio, ter um business plan é muito importante. Só que eu sei que muita gente não faz esse plano de negócio porque ele é muito grande, né? Então, a gente tem uma trabalheira danada para ficar levantando informação daqui, informação de lá. E aí, as empresas acabam não fazendo. Mas é muito importante a gente ter, pelo menos, rascunhado as nossas diretrizes, o nosso norte. E por que isso é importante? Porque ao colocar isso no papel, a gente está fazendo um exercício, né? E é muito legal, porque a gente vai se questionando sobre um monte de coisa. Então, como eu sei que muita gente acaba não fazendo, eu trouxe um modelo de Canvas para vocês, porque o Canvas, ele acaba sendo mais simples do que a gente criar aquele business plan de 300 páginas que ninguém vê, né? Só o gerente do banco que vê quando a gente vai fazer empréstimo. Então, mas de novo, a gente tem que ter uma diretriz. E qual que é a primeira coisa que a gente coloca no nosso Canvas? É a proposta de valor. Por isso que eu tenho falado tanto com vocês sobre criação de valor, ter uma proposta de valor, estruturar isso, né? Colocar num papelzinho tudo que eu preciso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no meu Canvas é colocar qual que é a minha proposta de valor. O que é uma proposta de valor? É o meu comunicado, é a minha comunicação para o mercado do que eu quero entregar para ele, do que eu pretendo entregar para ele, que vai satisfazer, que vai resolver um problema dele, mas de uma forma diferenciada. Ai, como assim, Denise? É muita informação. Verdade. Então, imagina o seguinte, imagina que uma pessoa tem uma necessidade de instalar um ar-condicionado na casa dele, tá bom? Muitas empresas instalam um ar-condicionado. E por que a minha empresa é diferente? Por que eu me destaco dos outros? O que eu entrego que faz com que eu seja melhor do que o outro? E essa é uma pergunta que vocês têm que se fazer todo santo dia. Então, estou lá na minha empresa de ar-condicionado. Por que a minha empresa é melhor que as outras? Bom, uma empresa de ar-condicionado, o que ela faz? Ela vende serviço. Como que ela pode se destacar? Com o serviço que ela presta, com a mão de obra, com a garantia, com o fornecimento de manutenção. Então, por exemplo, eu posso vender a instalação e falar, olha, a cada 6 meses eu venho aqui para ver se está tudo funcionando direitinho, né? Nessas ações, o que eu estou fazendo? Eu estou entregando valor, tá? Eu vou escrever um e-book. Como é que eu agrego valor em um e-book? Bom, eu posso entregar um CD com exercícios, posso dar acesso ao meu site para que as pessoas possam tirar
dúvidas, fazer lives para ajudar a tirar dúvidas. Então, existem N formas de eu entregar valor. E eu vou ter que descobrir qual que é a minha forma. Mas eu não posso fazer isso olhando para mim. Eu tenho que fazer isso olhando para fora. Eu tenho que entregar valor para o meu cliente. Meu cliente tem um problema, meu cliente tem uma dor. Então, o que eu entrego tem que ter valor para ele. O meu cliente valoriza. Porque lembra da história do diferenciação e do diferente? Se você tem diferenciação, você pode cobrar um pouco a mais. Mas se você só é diferente, você não cobra mais, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu quadro do Canva. Por acaso eu tenho um aqui, porque eu faço o meu Canva, né? Então, isso daqui é um Canvas. Cuidado, não vão me confundir Canvas com Canva, tá? O Canva é uma ferramenta que a gente usa para promover nossos trabalhos, para fazer as nossas apresentações. O Canvas eu utilizo escrever a minha proposta de valor, tá? Como é que eu vou entregar valor para o mercado? Como é que eu vou entregar valor para minha persona, para o meu avatar? Bom, então, por onde que eu começo? Para a minha proposta de valor. O que é a minha proposta de valor? É o conjunto de produtos e serviços que agregam valor para o meu segmento, para o nicho, tá? Por isso que é super importante a gente saber delimitar claramente qual que é o nosso nicho. Eu já falei sobre nicho com vocês, já falei como a gente encontra o nosso nicho, como é importante ter um nicho. Então, na minha proposta de valor, o que eu vou fazer? Eu vou escrever quais são os serviços, quais são os produtos que eu vou entregar para o meu nicho, para o meu segmento, para agregar valor para quem? Para o meu cliente. Qual que é o valor que eu estou entregando? Aí tudo bem, então eu já defini o que eu vou no meu papelzinho, qual que é a minha proposta de valor. Agora, qual que é o próximo passo? Eu tenho que descobrir quais são as atividades que são mais importantes para aquela função, para aquele serviço, para aquele produto que eu quero entregar. Por exemplo, qual que é a minha proposta de valor? Eu quero entregar um pacote completo de serviços para as pessoas que querem ir para o ambiente digital. Então, se a pessoa tem uma empresa física, se a pessoa tem conhecimento, tem um curso e quer ir para o mundo digital, eu vou entregar o pacote completo. Isso é a minha proposta de valor. Qual que é o próximo passo? Tentar identificar quais são as atividades mais importantes que eu tenho que realizar para entregar valor. Então, qual que é meu público? Qual que é meu nicho? Meu público são pequenos empresários, professores, profissionais liberais, né? Então, são essas pessoas que compõem o meu nicho. Quais são as atividades que eu preciso realizar para entregar valor para essas pessoas? Como é que eu vou fazer isso? Então, se eu quero ensinar essas pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as lives, que é o que eu estou fazendo com vocês. Eu vou estudar sobre educação de adulto. Para quê? Para eu entender como que isso funciona com vocês. Eu vou escrever blogs, escrever e-books. Eu vou fazer storytelling. O que é isso? A gente usa a contação de história para gerar conexão com o nosso público. Então, são atividades que eu tenho que realizar para conseguir entregar valor para o meu nicho. Bom, depois, que mais que eu vou fazer? Eu vou fazer uma listinha de quais são os recursos chaves que eu tenho que ter, olá Márcia, para entregar valor. Então, por exemplo, se eu entrego valor por meio de lives, quais são os recursos chaves que eu tenho que ter para entregar, para fazer a live? Eu tenho que ter um celular, ter uma conexão com a internet, tenho que ter, ou não, um sistema de iluminação, eu tenho que ter um microfone. Então, quais são os recursos que eu tenho que ter para conseguir realizar aquelas atividades que eu vou chamar de atividades-chave
para entrega de valor. Eu escrevo e-books para entregar valor para o meu público. Quais são os recursos-chave que eu tenho que ter para escrever um e-book? Bom, pelo menos eu tenho que ter um computador, né? Que é a forma que eu tenho para escrever as mensagens, o meu material para o meu e-book. Eu escrevo bastante, faço bastante postagens para passar conhecimento por meio de postagens. Qual que é o recurso que eu tenho que ter? Eu tenho o Canva. Por quê? Porque o Canva vai me ajudar a fazer postagens mais bonitas, tal. E abre aspas, a gente não basta só ser interessante, ter valor. A gente precisa mostrar que tem valor. Sabe a história da mulher de César? Não adianta a mulher de César ser pura e ser honrada, né? Ela precisa mostrar que ela é honrada, né? Então eu preciso mostrar. Como é que eu estou mostrando? Eu mostro isso pelo Canvas, pelas lives, pelo conteúdo que eu crio. No centro, proposta de valor. À esquerda, atividades chaves que eu preciso realizar para entregar valor. Abaixo, recursos chaves. São os recursos que eu tenho que ter para realizar aquelas atividades. Tá bom. Depois, o que eu ainda vou acrescentar do lado esquerdo? As parcerias chaves. Então, imagine o seguinte, para eu fazer lives, eu preciso ter parcerias com algumas pessoas para compartilhar uma live, por exemplo. Eu preciso ter parcerias com algumas pessoas para fazer podcast. Então, o que eu coloco na última coluninha do lado esquerdo? Quais são as parcerias chaves que eu tenho que ter para conseguir entregar valor para o meu cliente? Imagina que eu tenho uma loja e que dentro da minha proposta de valor está a entrega rápida de um determinado produto. Qual que é a parceria que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma parceria com uma empresa de entrega para que eu entregue rápido aquilo que eu estou me propondo. Essa não é a minha proposta de valor? Minha proposta de valor não é entrega rápido, né? Então, a atividade que eu vou exercer, o que é? Ter um bom sistema de logística. A parceria que eu vou fazer são com as empresas que fazem a entrega para mim. Resolvi o lado esquerdo. Agora vem o lado direito. O que eu tenho no meu lado direito? Os clientes e os canais de distribuição. Dentro dessa linha de clientes, o que eu vou pensar para montar o meu Canvas? Como que eu consigo angariar e reter os clientes? Então, quais são as atividades que eu vou fazer para angariar e reter clientes? Então, por exemplo, se eu trabalho no Instagram ou no LinkedIn, vocês não vão contar para ninguém que eu falei isso. Mas, imagina o seguinte, que eu quero angariar. Como é que eu faço? Eu faço uma pesquisa nas minhas redes mesmo. Então, eu vejo quem trabalha com aquele produto, quem são as pessoas que possam ter interesse naquele produto que eu quero entregar, naquele produto de valor. E eu vou atrás dessas pessoas. Isso vale para o online, isso vale para o físico, tá? Então, por exemplo, se eu entrego valor para mentores, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir onde que os mentores se reúnem, não é isso? Se fosse no físico, eu ia falar, bom, esses caras fazem uma reunião aonde? Que eu vou participar da reunião. No online, o que eu vou fazer? Esse pessoal se reúne onde? Então, tem grupos no LinkedIn, que são grupos de mentores, tem grupos de professores, que é um avatar, tem grupos de pequenos empreendedores, tem grupos de profissionais liberais. Então, imagine, eu quero atender médicos, como que eu faço? Eu vou nos grupos de postagens para médicos. Eu quero atender advogados, como que eu faço? Eu vou nos grupos de postagem para advogados, né? E o que eu vou fazer? Tá bom, então já identifiquei tudo isso. Estou falando em angariação. Eu vou começar a tentar me relacionar com esse pessoal. Eu vou começar a estabelecer conexões, tá? Hoje, eu falo muito mais importante do que marketing de relacionamento, mas a conexão faz parte de marketing de relacionamento. Então, estabelecer conexões é um diferencial. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a estabelecer conexões com essas pessoas. O que elas gostam, o que elas valorizam. E eu vou começar a falar a linguagem delas.
tá? Eu vou começar a falar diretamente para elas. Assim eu estabeleço conexões. Gente, storytelling, né? O que é storytelling? É uma contação de histórias. Contar histórias que as pessoas queiram ouvir. Imagina o seguinte, imagina quando os filhos são pequenos, o que a gente vai contar para eles? A gente não conta histórias para mudar a cabecinha deles, para passar valores. A gente não faz isso. Se eu estou falando em mercado, é a mesma coisa. Eu vou passar histórias para me conectar com essas pessoas. Que histórias, Denise? Aquelas que eles gostam de ouvir. Por isso que eu preciso fazer parte desses grupos. Para quê? Para entender como funciona a cabeça dessas pessoas. Angariar. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou buscar formas de captar e-mails, contatos. E como que a gente faz isso? Dando, oferecendo, né? Então, a gente dá coisas de graça para essas pessoas. Para quê? Para captar informação. E aí eu vou formando aquela minha cestinha de leads, né? O que são leads? São pessoas que podem ter interesse no meu produto. Então eu vou colocando esses leads na minha cestinha e vou trabalhar com esses leads. Até que chegar uma hora que eu tenho algum produto que é bem direcionado para esse lead, o que eu faço? Eu vou esquentá-los, eu vou fornecer mais valor. De novo, como que eu vou trazer esses caras, como que eu vou angariar, descobrir onde eles se reúnem, começar a participar da conversa deles, entender qual que é a linguagem deles, começar a entregar produtos de graça, gratuitamente, que é para eu pegar as conexões, né, pegar os dados, né, pegar as informações. Gente, o que faz o pessoal que trabalha em indústria farmacêutica, aqueles promotores, o que eles fazem com os médicos? Eles dão um monte de amostra grátis. Isso tem um custo? Claro que tem um custo. Para a indústria tem um custo. Mas quando eles fazem isso, eles já vão fazendo o quê? Captação de leads, né, para a indústria. E aí, depois que eu faço isso, qual que é o segundo passo? Então, eu vou angariar, eu vou esquentar na hora certa, vou fazer a minha oferta, né? Porque, assim, é muito legal ter um monte de amigos, mas eu quero vender o meu produto. Então, eu vou começar a oferecer o quê? Valor. Então, eu vou começar a oferecer para essas pessoas produtos que tenham valor para elas. E aí eu começo a vender. Começou a vender, o que a gente tem que fazer? Reter. De novo, lembra? Eu já contei essa história para vocês. Lembram quando vocês começaram a namorar? Vocês foram lá, olharam a pessoa e falaram assim: ah, essa pessoa serve ou não serve para ser meu namorado? O que a gente faz? A gente qualifica o nosso cliente. Eu falo, eu quero vender para o fulano, eu quero vender para o ciclano. Eu escolho para quem eu quero vender, tá bom? Então, eu qualifico. Depois que eu qualifico, eu começo a fazer o quê? Eu começo a paquerar. Então, eu vou paquerar aquele lead, né? Então, eu vou conversar, vou reforçar a minha presença, até que a gente começa a sair com frequência. Não é assim o namoro? A gente namora, fica noivo e casa. Cliente é exatamente a mesma coisa. O cliente, ele não vira cliente de hoje para amanhã. Eu preciso trabalhar o meu cliente. Eu preciso trabalhar a retenção do meu cliente. E como que eu trabalho a retenção do meu cliente? Gente, como que a gente trabalha a retenção do namorado, da namorada? É a mesma coisa, não é? Você entrega flores, você convida para jantar. Não é assim que a gente faz? Né? Procura entender o que a pessoa gosta. Retenção de cliente é isso. A gente entende o nosso cliente, vê o que ele gosta e busca estar sempre encantando, tá? Encantar é um passo além de satisfazer. Uma pessoa tem uma dor de cabeça, se ela vai no médico, o médico receita um analgésico, a dor de cabeça passa. Ou seja, aquele problema dela foi resolvido. Ela está satisfeita. Agora imagina que esse médico, ele pode ter um tratamento especial para dor de cabeça,
ele tem livros escritos sobre isso, material escrito sobre isso. Depois que a pessoa foi lá, ele pede para a secretária ligar para ver se está tudo bem. O que ele está fazendo? Ele está um passo além, né? Ele não está só satisfazendo, ele está encantando. Quem encanta, retém, tá? Quando que o casamento acaba? Conta pra mim, quando que o casamento acaba? Quando acaba o encanto. Então, relação fornecedor-cliente é a mesma coisa. A gente não pode deixar perder o encanto. Então, eu vou estar sempre trabalhando com o meu cliente. Eu ligo, eu vejo se está tudo bem, eu mando cartão de aniversário, eu pergunto como vai o marido, se o filho foi bem na escola. O que eu estou fazendo? Eu estou encantando. Para quê? Para reter. Lembra-se, é muito mais caro reconquistar uma namorada ou um namorado perdido do que conquistar um novo, não é? Porque quando briga, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pagar 10 jantares, mandar um monte de flores, não é isso? Então, ao invés de tentar reconquistar, o que a gente faz com o cliente? A gente mantém, tá? E outra coisa, tome muito cuidado, porque tem um monte de empresa que fala assim, olha, se você comprar a TV a cabo comigo, agora, eu vou te dar acesso de não sei quantos meses de graça, você vai ter o canal XPTO, que antes não tinha, vai ter, sei lá, uma oferta para a segunda pessoa que você trouxer. Ou seja, o que a empresa faz? Ela dá um monte de vantagens para quem aderir ao pacote dela agora. E aquele cara que começou lá atrás, como é que ele se sente? Ele fica pé da vida, porque ele fala, olha, quando eu comprei o pacote, a empresa não me deu nada disso. Agora eu pago, sei lá, R$300 por mês e a empresa está vendendo por 180, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que tomar, tá? A gente tem o péssimo hábito de quando a gente conquista o cliente, a gente acha que já está tudo bem, que já está garantido, que está tudo em casa. Não. A paquera, o encanto tem que ser constante para o resto da vida. Tudo bem? Bom, meu canvas, estou do lado direito, estou olhando as minhas relações com o cliente, estou tentando entender como que eu posso angariar esses clientes e como eu posso reter os meus clientes. Lembrando sempre que eu estou falando da questão do valor, tá? Eu nunca posso me afastar da questão do que é valor para o meu cliente. Depois, qual que é o próximo passo? Pensar nos meus canais. Como é que a minha proposta vai ser comunicada para o cliente? Ah, Denise, mas você não está falando do mundo digital? Estou, tá? Mas a regra é a mesma, tanto para o digital como para o físico. Onde que a gente abre a nossa lojinha? A gente abre a nossa lojinha naquela avenida que passa um monte de gente, não é isso? Se você colocar a sua lojinha na rua de trás, ninguém vai perceber. Então, quais são os canais que eu vou utilizar para atender o meu cliente? Onde eu irei fazer a proposta de valor? Onde eu vou divulgar o meu trabalho? Onde eu vou comunicar? Onde? Onde ele está. Então, onde está o meu cliente? Meu cliente está no Instagram? É lá que eu vou investir mais pesado. Meu cliente está no LinkedIn? É lá que eu vou investir mais pesado. Ele está no YouTube? É lá que eu vou investir mais pesado. Agora, em nenhum momento eu falei que eu vou deixar de trabalhar com Instagram, com Facebook, com LinkedIn, com Pinterest, com TikTok. Quanto mais eu conseguir marcar a minha presença, melhor. Porque quanto mais vezes o meu rostinho lindo aparecer nas redes sociais, melhor. Porque mais facilmente eu vou ser lembrada. Então, canais, o que é? Eu tenho que identificar qual que é o melhor canal para eu fazer a minha oferta de valor. O melhor canal é onde o meu cliente está. Tá bom? Vale para médico? Vale para médico. Vale para dentista? Vale para dentista. Vale para loja? Vale para loja. Vale para professor? Vale. Vale para mentor? Vale. Vale para todo mundo.
Gente, essa é a regra, é o beabá do marketing, tá? Divulgar certo no canal certo. Bom, e a minha última coluninha da direita, que são os segmentos de mercado. Segmentos de mercado é quem eu quero atingir com a minha proposta de valor. Na verdade, eu estou falando por último, mas isso não significa que o segmento de mercado é a última coisa que eu vou fazer, tá? Muito pelo contrário, é uma das primeiras coisas que eu faço, é identificar para quem eu quero vender. E isso é super, mega, hiper importante, porque é com essas pessoas que eu vou conversar. Tem uma live minha ensinando como que a gente faz nicho, como a gente descobre nicho. Bom, fiz tudo isso. E agora, Denise, para que a gente faz tudo isso? Para ganhar dinheiro. Então, o que vai lá embaixo no Canvas? Do lado esquerdo, o que eu vou colocar? A minha estrutura de custos. Né? Lembra que eu falei? Eu preciso comprar o pacote do Canva. Não precisa, mas se quiser. Quanto custa? Quanto que eu vou pagar por mês? Eu tenho que ter um domínio. Quanto que eu pago? Eu pago o contador. Quanto que eu pago? Eu vou fazendo toda a minha estrutura de custos. Para quê? Para saber quanto eu gasto. Empreendedor tem que saber o quanto gasta, tá bom? E depois, do meu lado direito, o que eu coloco? As minhas fontes de renda. De onde vai entrar dinheiro? Porque até agora a Denise só falou que vai dar tudo de graça. Não vai ter dinheiro? Claro que vai. É o dinheiro do quê? Do produto que você vende, da mentoria que você presta, do curso que você vai fazer, do livro que você vende. Então, tudo isso daqui tem que estar relacionado. De onde que eu pretendo fazer o dinheiro entrar? Gente, esse é o Canvas. Denise, mas por que você está passando tudo isso se eu quero trabalhar no mundo digital? Porque eu já falei para vocês mais de 500 vezes que vocês têm que mudar o mindset de vocês. E vocês precisam pensar como empreendedores. Empreendedor trabalha por resultado. Empreendedor divulga produto. Empreendedor cria estratégia, tá? Então, se vocês querem vir para o digital, ou se vocês querem fortalecer o negócio físico, tanto faz. Mas vocês têm que ter estratégia. Por que eu estou mostrando o Canvas para você? Porque eu sei que vocês não vão fazer um plano de 300 páginas. Como eu sei que vocês não vão fazer esse plano de 500 páginas, né? Vocês têm que fazer o mínimo. E o mínimo é saber o que eu ofereço, para quem eu ofereço, quais são as atividades que eu tenho que ter, com quem eu tenho que me relacionar, quais são os canais que eu vou utilizar, quais serão os meus fornecedores, qual é meu nicho de mercado, qual é meu custo e quais são os meus recursos. Gente, isso é o mínimo, tá? Isso é a base para qualquer negócio que quer crescer. Deixa eu ver que entrou um comentário aqui. Essa metodologia é muito empregada em startups e empresas que buscam novas maneiras de se posicionar perante o cenário mercadológico competitivo. E onde não está esse cenário mercadológico competitivo? Gente, cada vez mais a gente fala de competitividade. Hoje está todo mundo super preocupado com a crise, com a guerra da Ucrânia, se vai subir energia, se vai subir o petróleo, se vai faltar isso, aquilo. Então, cada vez mais é importante a gente ter tudo isso apontado. Imagina que vocês dependem de energia. É o meu caso, né? Eu dependo da energia para trabalhar. E se tiver um racionamento de energia aqui e eu ficar sem luz durante determinados... Se eu ficar sem luz aqui às 4 horas da tarde para mim, que é meio-dia para vocês. Imagina que o governo decida fazer um racionamento de energia, ele fala, bom, meio-dia é o horário que as empresas fecham para almoço, tal, não sei o quê. Nesse horário a gente corta energia. O que vai acontecer com o meu negócio? O que vai acontecer com as minhas lives? Eu vou ter que me adaptar. Então, isso que eu mostrei para vocês é o mínimo que a gente tem que ter. Tá bom? Meus queridos, vi um monte de gente aqui que eu não via faz tempo. A Sandra Rosa, saudade de você. E aí,
Todo dia tem live. Amanhã tem live? Tem. Tem algum assunto específico que vocês querem que eu fale? Manda para mim no meu direct. Eu respondo com todo prazer. Tá bom? Beijo grande no coração e até amanhã, gente.